Muito bem, seja muito bem-vindo, você está no canal Família Batista Prudente e nós estamos aqui no quadro Papo Prudente para você. Neste ano de 2025, como você sabe, estamos aí nesse desafio aí do plano de leitura anual e estamos aí chegando já aí a nossa quinta semana de leitura. Gostaria de deixar para vocês um texto de meditação que encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo o engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O apóstolo Pedro aqui nada mais, nada menos, ele está falando a respeito daquilo que Deus tem passado, daquilo que Deus tem ensinado para todos os irmãos naquela época. E se você, meu querido, quer se ver longe do engano e não quer ser atraído pelo engano e não quer cair no engano, então deseja afetuosamente, como uma criança, como um bebê, que deseja afetuosamente o leite de sua mãe. Deseja assim também a palavra de Deus. Amém? Legal. Nós, dentro do nosso desafio aqui, do plano de leitura anual da Bíblia, estamos aqui hoje para falar referente ao texto lido nessa última semana. Nós tivemos aí lendo os capítulos 35 ao 40 do livro de Êxodo, finalizamos o livro de Êxodo e entramos assim no livro de Levítico e lemos do capítulo 1 até o 16. Os dias de leitura abrangem dia 27 de janeiro a dia 2 de fevereiro. Antes de mais nada, vamos fazer aí uma breve recapitulação, né, referente à leitura da semana passada. Nós vimos a instituição da Páscoa, vimos a passagem do Mar Vermelho, vimos que o povo se rebelou contra Deus e fez lá o bezerro de ouro e prestaram lá uma adoração a ele. Vimos o ataque dos amalequitas ao povo já ali no deserto, logo no início de sua caminhada. Vimos que Moisés pede para Deus a bênção de poder ver a Deus e vemos que a glória de Deus resplandece no rosto de Moisés. Da leitura dessa semana, que é a quinta semana de leitura, vemos Moisés passando para o povo todos os mandamentos que Deus deu para ele. Lembrando que Deus volta ao monte para que Deus passe assim as leis completas para Moisés. Inclusive, Deus pede para Moisés levar mais outras 2 pedras para que Deus registre nas pedras aí as leis. Nós conhecemos aí como o resumo da lei, os 10 mandamentos. A princípio, nós lembramos uma coisa, que Moisés volta do monte e ele está com uma luz resplandecente no rosto. O povo tem que pedir para Moisés, para que Moisés cubra o seu rosto ali com o véu, para que o povo possa falar com Moisés, ou ouvir Moisés. E Moisés começa aí a dar as instruções para o povo. A primeira exigência que Deus faz para o povo, e Moisés passa isso para o povo, é a observação de um dia de descanso, um dia tirado para que o povo realmente descansasse e tirasse para santificar para Deus ou para a sua família, para que ninguém fizesse nenhum tipo de trabalho. Esse dia é chamado de sábado. O sábado, na verdade, tem um significado. O significado é exatamente esse: dia de descanso. Em seguida, ele dá as instruções sobre as ofertas para a construção do tabernáculo. E olha aqui, é uma coisa interessante: essas ofertas não foi uma imposição em si, não foi uma exigência
de Moisés. Moisés não chegou para o povo e falou assim: olha, agora vocês vão ter que dar essa oferta. Não, ele simplesmente virou para o povo, passou a orientação da construção do tabernáculo e deixou em aberto para o povo: olha, aqueles que quiserem, o que vocês tiverem, vocês puderem ofertar para a construção do templo. Então, com esse material recolhido, nós vamos fazer a construção do templo. E é claro, Deus agiu no coração de cada pessoa, e cada pessoa deu aquilo que achava melhor dar, e então todos recolheram. Um outro detalhe: ninguém fez isso como uma moeda de troca. Tá? Ninguém fez isso esperando receber uma bênção, esperando comprar um carro zero, ou uma casa nova, ou fazer uma viagem. De forma alguma. Deram de coração para que aquele tabernáculo, aquela obra, fosse feita. Então o povo atende de forma espontânea, e com um detalhe: a palavra de Deus diz que a oferta foi tanta que Moisés precisou virar para o povo e dizer: olha, pessoal, para de trazer, porque nós já temos muito, já temos o bastante aqui para a construção. Então o povo parou aí de trazer as suas ofertas. No entanto, nessa questão aí da construção do tabernáculo, tinha uma questão: quem é que iria construir esse tabernáculo? Quem é que ia edificar o tabernáculo? Muito bem, então Deus vira para Moisés e fala: olha, eu vou chamar aí, estou escolhendo 2 homens do povo para que eles possam ensinar outras pessoas, porque eu estarei capacitando eles, uma sabedoria, para que eles possam construir e fazer as coisas conforme o que eu quero que seja feito no tabernáculo. Então Deus chama a Bezalel e a Aholiabe para fazer toda essa obra e serem aí, vamos dizer assim, os chefes ou os gerentes dessa construção do tabernáculo. Depois de ter recebido as ofertas do povo, Moisés passa todo o material para que os obreiros façam essa obra do tabernáculo. Então o tabernáculo começa a ser construído, e nós vemos aí alguns itens, né? Inclusive marquei aqui alguns itens específicos: as cortinas, as tábuas, as cobertas de peles, os véus, as colunas, a arca da aliança, propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, o altar do sacrifício, o altar do holocausto, né? E inclusive as vestes sacerdotais. Cada peça, cada coisa tinha um porquê, tinha um certo rito referente ao sacrifício, ou referente à obra que o sacerdote iria fazer ou iria prestar dentro do tabernáculo. Inclusive a sua roupa, as suas vestes, tinha lá 12 pedras, que cada pedra simbolizava ou representava assim cada tribo de Israel. Tudo é preparado, tudo pronto, e então os obreiros chegam para Moisés e entrega isso para Moisés. Então Moisés manda o tabernáculo ser erguido. Então eles erguem, constroem o tabernáculo fica pronto, e Deus, com a sua nuvem, né, aquela nuvem que ele cobria o povo, ele vai sobre o tabernáculo e enche a nuvem, ou melhor, e enche o tabernáculo da sua glória. Por que Deus faz isso? Para mostrar que ele está aceitando aquilo está sendo aprovado, de que aquilo foi realmente feito da forma com que ele passou para Moisés para que fosse feito. Então, lemos aí Gênesis, Êxodo, e entramos no livro de Levítico. Só para você ter uma ideia, o livro de Levítico, o nome em hebraico é Vaikra, e quer dizer chamado por Deus, e no grego é Leviticon. Por que esse nome? Esse nome é derivado da palavra Levi. Você se lembra
Quem foi Levi? Na nossa leitura, lá desde o começo, nós vimos alguns nomes, e Levi foi um dos 12 filhos de Jacó, e acabou aí sendo dando origem a uma das tribos de Israel. Lembrando que Jacó teve o nome mudado para Israel. Esse livro recebeu esse nome justamente por ser uma referência aos levitas. O que é um levita, irmão Fábio? Levita é um descendente de Levi, né? Vamos dizer, o seu sobrenome é Souza, então você é um souzita, ou você é um Oliveira, então você é um oliveirita. É assim que nós vemos biblicamente, que foram chamados para serem os responsáveis pelo tabernáculo. Isso incluiria também o sacerdócio. Arão foi o primeiro sacerdote e depois os seus filhos. Os primeiros filhos de Arão a exercerem a obra do sacerdócio foram Nadab e Abiú. Além da responsabilidade referente ao sacerdócio, então também nós vamos ver aí que Deus vai separar os próprios levitas em classes de trabalho, em tipos de trabalho. Então, o sacerdócio passaria de pai para filho, e outras divisões são a construção e manutenção do tabernáculo, o transporte do tabernáculo e também a guarda do tabernáculo, o cuidado do tabernáculo. Referente ao transporte do tabernáculo, só para você ter uma ideia, a Arca da Aliança, ela tinha uma forma toda especial para ser transportada. Quando ela foi construída, né, nós imaginamos assim, por exemplo, uma caixa, né? Inclusive eu vou pegar aqui um objeto aqui. Então, suponhamos, isso aqui é como se fosse a Arca da Aliança. Ela tinha umas argolas, né, nas suas extremidades, nas 4 pontas. Nessas argolas passavam uns varões, né, para que essa arca fosse carregada com esses varões. Ninguém podia tocar na arca, pois se tocasse na arca, aquele que tocasse na arca morreria. É bom você guardar isso, porque mais para frente na nossa leitura nós vamos se deparar com uma situação referente ao transporte da arca. Então esses varões eram colocados do lado e a arca era levada para um lado para o outro. Não só a arca, mas também o altar, a mesa, também tinha aí essas argolas para serem carregadas. Referente aos levitas, né, ainda, nós vemos muito hoje em dia em muitas organizações religiosas, aí, denominadas cristãs evangélicas, que colocam ou que denominam as pessoas que prestam serviço na igreja, principalmente do louvor, tá? Chamam essas pessoas de levitas. No entanto, nós não podemos chamar essas pessoas de levitas. Essas pessoas não são levitas. Por quê? Primeiro, para ser levita você tem que ser descendente de Levi, tá? Primeira coisa. Segundo, os levitas aqui separados por Deus, quando foi chamado aí, instituído para Moisés, eles não foram chamados para tocar música lá no tabernáculo. Não havia música no tabernáculo. O serviço era específico. Era render uma adoração santa por meio de sacrifícios a Deus. E cada coisa tinha o seu jeito certo de fazer. Cada obra tinha o seu momento certo. O transporte, a guarda, o cuidado, tudo era santo. Até o próprio sacerdote, ele não podia entrar sempre no Santo dos Santos. Ele só entrava uma vez por ano no tabernáculo para fazer e prestar a devida adoração. Muito bem, depois disso, nós vemos que o povo
e os levitas recebem de Moisés aí todas as leis cerimoniais. Então Arão e os seus filhos dão início aí ao ministério sacerdotal e começam aí a prestar os sacrifícios por ele e pelo povo. Lembrando aí que os sacrifícios, para serem feitos, tinham que ter uma condição. Primeiro, tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito, nada. Assim, Arão fez e Deus fez sair um fogo. Ele levou o sacrifício e Deus fez sair fogo e consumiu todo aquele sacrifício e o povo todo jubilou. Presta bem atenção no que está escrito ali na Bíblia. O povo jubilou, se alegrou, mas ninguém saiu cantando, pulando e sapateando, não. Muito pelo contrário, o povo se prostrou, caiu sobre suas faces, demonstrando aí um verdadeiro comportamento de culto ou no culto, a forma de adoração, a forma de prestar culto a Deus. Muito diferente do que muitas organizações religiosas hoje demonstram dentro de suas 4 linhas. Então, é isso que nós devemos ver. Se nós olhamos o local de culto como algo santo e sagrado, e que se nós vemos que ali há a presença de Deus, então nós devemos também seguir o exemplo desses irmãos, desses hebreus aí, neste momento em de se prostrarem e renderem a Deus aí um culto racional. Depois disso, o tabernáculo pronto, já foi feito o primeiro sacrifício pelo povo, pelo próprio sacerdócio. Numa certa ocasião, acontece uma situação. Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, resolvem entrar no tabernáculo e prestar o próprio sacrifício. E eles trazem aí com eles um fogo para que seja aceso ali aquele sacrifício. O que acontece? Acontece que Deus não aceita aquele sacrifício, não aceita aquele ato que eles estavam fazendo. Até então, porque nós vemos na Bíblia que aquilo era um fogo estranho. Em contrapartida, Deus age com sua ira e os 2 vêm a falecer, os 2 morrem. Com a morte de Nadab e Abiú, quem assume o ofício sacerdotal são os outros 2 irmãos, Eleazar e Itamar. Mas olha só que coisa interessante, referente a essa questão de prestar o culto ou de chegar na presença de Deus para oferecer o sacrifício. Olha só o que nós encontramos lá no capítulo 10 de Levítico. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo. Ou seja, Moisés vira para Arão e fala: olha, Deus falou para mim o seguinte: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E, para finalizar, nós vemos que Arão calou-se. Por quê? Porque Arão havia ficado magoado e estava ali todo choroso, triste pela situação e por que aquilo tinha acontecido com os filhos dele. Então, Moisés passa esse recado de Deus. Coisa interessante, Deus fala que ele será santificado em todo aquele que se chegar na presença dele. E que isso sirva de lição para nós também. Nós vamos chegar na presença de Deus, nós vamos entrar na presença de Deus. Você vai prestar um serviço de culto a Deus, primeiro, olhe para você, analise a sua vida, busque a santificação para que você possa realmente entrar na presença de Deus e prestar o culto agradável a Deus. É claro, né, se Deus fosse agir da mesma forma que agiu com Nadab e Abiú, naqueles que entram na presença de Deus hoje, misericórdia, né? O que haveria de pessoas que iam ser mortas prestando culto a Deus, né? Ou dizendo que está prestando culto a Deus. Então, por aí você tira uma ideia.
Referente à santidade de Deus, nós vemos ainda que Deus passa para Moisés e Moisés passa para o povo, né, as leis cerimoniais, as leis na área da saúde, e até porque o que acontece? Acontece que Deus sabia o tempo que o povo ia demorar ali no deserto. Se você parar para analisar, o espaço, ou a distância, melhor assim dizendo, entre o Egito e Canaã era uma distância pequena, mas Deus sabia exatamente o que ia acontecer no decorrer aí dessa caminhada e quanto tempo o povo ia ficar no deserto. Então, por isso que ele faz aí algumas exigências, e também vemos aí no meio delas as leis referentes à lepra, que era uma doença da época, como se fosse um câncer hoje, nos nossos dias, que era uma doença incurável, e vemos uma série de instruções para que o povo possa seguir até entrar na terra de Canaã. Por fim, nós vemos que Deus estabelece mais uma festa para o povo. Então nós temos aí o sábado para ser observado semanalmente, mas nós temos a primeira festa, que é a Páscoa, e depois nós vemos aí que Deus estabelece a festa das primícias, depois o Pentecostes, e agora ele estabelece e passa para Moisés a festa da expiação, onde o sacerdote tinha uma função ou uma obrigação nessa festa, que era de fazer o sacrifício para a expiação do pecado de todo o povo. E assim nós finalizamos a leitura dessa semana. Uma observação que eu gostaria de fazer é que nessa última semana, entrando no livro de Levítico, eu estive vendo que há uma repetição de determinadas palavras. Palavras como, por exemplo, culpa, pecado e santo são frequentemente repetidas no decorrer do livro de Levítico. Então, até aqui no capítulo 16, eu já vi muitas vezes, e acredito que ainda nós veremos ainda muito dessas palavras até o final do livro. Então, nós vamos ver aí no decorrer da nossa leitura e vamos contar quantas vezes essas palavras repetem. Bom, o que nós podemos aprender então nessa última semana? Primeiro, Deus é santo. Por ele ser santo, ele não aceita qualquer tipo de adoração ou culto. Só para você ter uma ideia, uma das exigências referente à roupa dos sacerdotes é que na barra da capa do sacerdote era para se fazer umas campainhas, como se fossem uns sinos, para que eles tocassem enquanto o sacerdote estivesse ministrando lá o sacrifício, fazendo lá exercendo o seu ministério dentro do tabernáculo. Além disso, quando ele entrava para fazer lá o seu serviço, ele entrava com uma corda amarrada no seu pé. Por quê? Os outros que estavam fora ficavam ouvindo as campainhas ou aqueles sinos tocarem, pois era sinal de que ele estava santo e estava vivo. Se aquelas campainhas parassem de tocar, então eles puxavam aquela corda porque o sacerdote estava em pecado ou estava com algum tipo de problema com Deus, e então ele veio a falecer, como o caso de Nadab e Abiú. Então, primeira coisa que nós aprendemos, Deus é santo. Segundo, falando de Nadab e Abiú, as coisas do mundo ao local de culto e na vida pessoal devem ser tomadas com muito cuidado. Nós não podemos fazer como Nadab e Abiú, trazer as coisas do mundo para a igreja. Nós temos visto aí muitas organizações religiosas em seus cultos de adoração trazerem até música secular para dentro do que eles dizem ou chamam igreja.
Nós vemos aí as tais igrejas das paredes pretas, jogos de luz e máquina de gelo seco e aquelas coisas todas. Então estamos trazendo um mundo para dentro da igreja. É a noite do forró, é a semana de não sei do que. Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Aí um quer dançar, outro quer pular, outro quer uivar, assobiar. Muito cuidado com o nosso comportamento, com aquilo que nós estamos levando para cultuar a Deus. E terceiro, podemos aprender também com Moisés, né? A gente pode trazer assim, né? Mais uma coisa que a gente pode aprender com Moisés é a obediência em fazer tudo aquilo conforme Deus pediu para que fosse feito. A Bíblia, ela não foi escrita à toa. Ela tem aí os seus, vamos dizer assim, os seus mandamentos, tem as suas orientações. E nada daquilo que não está escrito na Bíblia precisamos de fazer. E nada daquilo além, ou querer inventar e querer trazer para a nossa vida, ou até mesmo, vamos falar assim, se tratando do livro de Levítico, referente ao nosso culto, referente à nossa apresentação a Deus, nada além do que está na Bíblia é preciso fazer. Deus quer apenas obediência. Amém? Legal. Muito bem. Lembrando aí, então, de mandar um abraço hoje aí, mais uma vez, para todo o pessoal que tem nos apoiado no canal, né? Se você ainda não é inscrito, vai lá, canal Família Batista Prudente, inscreva-se, ative as notificações, deixa seu like, comente e o principal, compartilhe o máximo que você puder. Gostaria de mandar um abraço aí mais uma vez, Ricardo, salve para você, Gonçalo e o Tiago aí, do pessoal aí do dia. Tiago Santana, um abraço, meu querido, estamos em oração por você. Forte abraço também para o amigo Dário e o Bruno, lá do Armazém. Gostaria também de lembrar de mandar um forte abraço para o meu primo Sérgio, de São Paulo. E um abraço todo especial para você, meu querido, seu Vicente, que tem nos acompanhado e tem comentado lá. Muito obrigado, seu Vicente, que Deus abençoe muito a sua vida e que esses vídeos possam te auxiliar nessa caminhada cristã. Amém? Meus queridos, um forte abraço e espero que vocês estejam acompanhando a gente aí nos vídeos e aguardo você, espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos.